Olá, meus amigos, minhas amigas, que Deus bendiga a todos ustedes. Mais um podcast de hoje. Ayer nós estávamos falando sobre que não podemos servir a Deus e a las riquezas. Então, pronto, Jesus disse isso, ele sigue falando. Isso está no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, verso 25, 6:25 do Evangelho de São Mateus. Ele disse assim: por isso os digo, não os preocupeis por vossa vida, que comereis, que bebereis, nem por vosso corpo que vestireis. Não és a vida mais que o alimento, e o corpo mais que a roupa? Mirade las aves del cielo, não sembram, nem ciegam, nem recorrem em graneiros, sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. Não sois vosotros mais importantes ou de mais valor que edes? E quem de vosotros, por ansioso que este, pode añadir um codo à sua estatura? E por la roupa, por que os preocupais? Observade como crescem os lírios del campo, não trabalham nem hilam, pero os digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como a uno de ellos. E se Deus viste assim la hierba del campo, que hoje es, e manhã es echada al horno, não hará muito mais por vosotros, hombres de pouca fé. Portanto, não os preocupeis dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentiles, ou seja, os incrédulos, buscam ansiosamente estas coisas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que necessitais de todas estas coisas. Buscad primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas os serão añadidas. Portanto, não os preocupeis por el dia de manhã, porque o dia de manhã se cuidará de si mesmo. Basta-lhe a cada dia seus próprios problemas. Veja, meu amigo, minha amiga, esta ensinança de Jesus. Que foi o que Jesus quis ensinar-nos com essas palavras? Tenham tranquilidade, confie em mim. Era isso que ele queria transmitir. Porque ele não quer que você viva preocupado ou ansioso. Basta você pensar. As noites que você passa, por exemplo, de insônio, preocupado com um problema. Lhe pergunto, você resolve o problema assim? Não, você não resolve o problema. Ao contrário, você empeora as coisas, porque você já amanhece de mau humor, você começa a ter dolores de cabeça, você não consegue pensar bem e acaba tomando decisões erradas. Então, Jesus mostrou que se nós nos ponemos preocupados ou ansiosos por qualquer coisa que seja, estaremos demonstrando a pequenez de nossa fé. Porque qual é o sentido de la fé? La fé é la certeza. Essa é o que a Bíblia ensina sobre a fé. La fé é la certeza de lo que se espera. Se eu tenho certeza que vou vencer o problema, por que me vou preocupar? Se eu tenho certeza que as coisas, aunque hoje, a hora, estão mal, mas eu tenho certeza que vão melhorar, que vão cambiar, por que me vou a desesperar? Pensa-me. Era isso que Jesus queria transmitir. Por isso ele começa dizendo: não os preocupeis. Não os preocupeis. Outras palavras, confie em mim. Você mira as aves do céu, eu las alimento. Mira os lírios do campo, eu los visto. Ou seja, Jesus estava mostrando que ele, meu amigo, minha amiga, é nosso provedor.
E aunque neste momento, neste exato momento, você não consiga ver por onde, você não consiga ver como, você não consiga entender que é aquilo que está passando, confia. Confie nele. Confia que ele está provedendo uma saída. Confia que ele está providenciando uma solução. Coloque nas mãos de ele o que lhe preocupa, o que lhe ha roubado noites de sonho, o que lhe ha hecho viver com esta ansiedade. Você que me vê neste momento e de pronto você sofre com ansiedade, você sofre com depressão. Que é essa depressão? Que é essa ansiedade? Não seria essa preocupação com o amanhã? De que você não está vendo uma saída? Você não consegue ver uma solução? E isso lhe está deprimindo? Isso lhe está ponendo ansioso, ansiosa? Mas Jesus disse: busquem primeiro o reino de Deus e sua justiça. Se você prioriza sua relação com Deus, se você prioriza buscar a Deus, então Ele, meu amigo, minha amiga, não lhe vai desamparar. Por isso ele diz que os incrédulos, quando ele habla gentiles, aí no verso 32, ele diz que os gentiles buscam ansiosamente todas estas coisas, porque os incrédulos vivem preocupados. Como eu vou poder, como eu vou pagar essa deuda, como eu vou recuperar minha família, como me vou curar de isso, como vou poder conseguir aquele cliente, como eu vou fazer esse projeto, de que maneira eu vou sair de esta situação. Ou seja, e a cabeça da persona é bombardeada de pensamentos negativos, de malas ideias, e tudo isso desestabiliza a persona em sua parte emocional. E isso la leva a tomar malas decisões. Por isso que você vê que é uma cadena, um problema vai trazendo outros, exatamente porque a persona, ela queda tão desesperada, ela queda tão desubicada e perdida, que ele acaba tomando decisões erradas, hablando coisas que não tendriam que haver sido ditas, mas naquele momento ela está tão nerviosa, ela está tão com a cabeça tão llena, que ela acaba danhando e ofendendo as pessoas. Por isso Jesus digo: buscad primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas os serão añadidas. Todas. Que é o que lhe está sendo falta? Confia em Deus. Confia a Jesus. Busque primeiro a Ele, a seu reino. Pida-lhe a Ele que primeiro lhe llene de seu Espírito Santo. Que antes de que Ele resolva esse problema, diga-lhe a Ele: Jesus, llena-me de tu Espírito Santo. Que tu Espírito Santo llene minha vida, llene minha alma. Que tu Espírito Santo me dê a paz. Que tu Espírito Santo me dê a tranquilidade, a guia para que eu possa superar isso. Eu entendo que necessito de tu Espírito. Quando você faz isso, o Espírito Santo, ele vem e ele lhe dá paz. E ele toma seu problema. Porque quando buscamos a Deus em primeiro lugar, então nós estamos colocando nossa vida nas mãos dele. E quando eu coloco minha vida nas mãos de Deus, junto com minha vida, ele vai levar meus problemas, ele vai levar minhas preocupações, ele vai levar minhas angústias, ele vai levar todo aquele que me está danhando, e ele me vai dar paz. E essas coisas, depois ele vai resolvendo, ele vai añadindo, à medida que eu vou, e claro, usando minha fé, porque ele me dá a paz, ele me dá a tranquilidade, para que eu pueda ver as coisas com claridade, e assim eu pueda usar a fé. Então, se eu vou usar uma fé, não uma fé de desesperação, mas uma fé confiando em las promessas de Deus, confiando em la palavra de Deus. E é isso que vai produzir os cambios de minha vida. Pense nisso, principalmente você que me está vendo neste momento com tanta depressão. Você que passa realmente noites sem dormir, isso lhe está desgastando. Talvez desgastando sua família, desgastando sua relação. Isso está desgastando até seu físico, porque de pronto você está aí envelhecendo, não? Mais de lo normal,
por tantas preocupações, por tantas angústias, por tantos dolores que você traz adentro. Mas se você decide, eu vou buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Primeiro eu vou buscar por minha salvação. Primeiro eu vou buscar para ter o Espírito Santo em minha vida. E eu quero ver se realmente Deus hará o que Ele está prometendo. Você verá. Porque assim aconteceu comigo e com milhares de pessoas que entenderam que primeiro nós outros temos que buscar a Deus, seu reino e sua justiça. As outras coisas, pouco a pouco, serão añadidas. Ok? Que Deus lhes bendiga a todos e amanhã nos volvemos a encontrar aqui.